porque a gente sempre lutou. A nossa família começou com meu pai, em 1982, com o primeiro mandato de vereador. Teve a honra de ser presidente dessa casa. Sivaldo, em 2000, teve 4 mandatos de vereadores. Foi 2 vezes presidente dessa casa. Gessinho, que é meu sobrinho, foi presidente também dessa casa. E agora, os companheiros e companheiras me honram com esse mandato de presidente. A gente começou esse processo na mesa diretora e lamento muito a postura do vereador Gessinho, porque a gente começou sem interferência de Sivaldo. Vocês todos sabem que eu fui conversar com cada um. Alguns vereadores chegaram para mim e despertaram logo no segundo dia, na segunda-feira da eleição, e disseram: John, você vai ser nosso presidente. E eu fui conversar com cada um. Conversei com cada um e a primeira coisa que eu externei, foi na testemunha, que a gente teve um café logo na segunda semana, eu externei o seguinte, que a gente ia fazer um mandato democrático, começando pela mesa. Eu fiz a proposta aos vereadores de que a gente iria ter a mesa de acordo com a representatividade dos partidos. Então, o PTB, que elegeu 6 vereadores, iria ter um assento na mesa. O PSB, que elegeu 3 vereadores, iria ter um assento na mesa. O Cidadania, que elegeu 2 vereadores, iria ter um assento na mesa. E o PSD, que teve 2 vereadores, também iria ter um assento na mesa. Conversei com cada um dos partidos, com o PSD de Matheus e Arivan, com Cidadania de Darliane e Bruno Taveira, com o PTB, Nelma, Luzia, Márcio, Alcinde e Juca, e chegamos a um entendimento da nossa chapa. Não foi por interferência do prefeito por ser meu irmão. Foi uma construção que nós fizemos. Essa semana eu me surpreendi quando eu vi uma matéria de uma postagem do vereador Gessinho, em que ele dizia que como um irmão vai fiscalizar o outro na presidência da Câmara. Talvez porque ele passou esses 3 mandatos de vereador, ele não sabe o que é fiscalizar. Porque a obrigação de fiscalizar é de todos nós, dos 17 vereadores. E nós vamos fazer isso. Dona Nelma me conhece e sabe o quanto eu gosto de estar no posto de saúde, sabendo se está funcionando. O quanto a gente gostava de ir para as obras, não era, Dona Nelma? Mesmo sem mandato, a gente ia para as obras para saber se a obra estava sendo feita realmente como foi contratada. E eu sempre gostei de fazer isso. E fiz isso durante todo o meu tempo, todo esse período que eu estou na vida pública. E não vai ser agora que eu vou parar, porque o meu irmão é prefeito. Porque na hora que a gente estiver fiscalizando, nós vamos estar ajudando, se houver erro, a indicar ele para que seja consertado. E eu sei que realmente, ele como prefeito, ele irá fazer isso. Que pela primeira vez na história da Casa Raimundo de Moraes, se uniu 15 vereadores e escolheu democraticamente a mesa diretora, que não precisou ir para a fazenda de ninguém, não precisou de segurança de ninguém, não precisou dormir no hotel de ninguém. Todo mundo dormiu nas suas casas e fomos à missa hoje tranquilamente. E 2 horas da tarde eu estava almoçando com o John Albino ali no rodízio. Nunca aconteceu isso na história desta casa. Então ele tem que respeitar o processo democrático, que em 17 vereadores, a chapa teve 15 vereadores. Então a democracia dá o direito de ir e vir. Ele devia aprender a respeitar isso. O vereador Gessinho, que aqui não está mais, que falou no meu nome, em suas palavras, que eu, quando decidi votar nessa mesa diretora que aí está, eu não vi parentesco de John Albino com Sivaldo Albino. Isso foi uma escolha que independe do parentesco dele, até porque Johnny, ele vai dirigir os trabalhos do Legislativo, e Sivaldo vai dirigir os trabalhos do Executivo. Então é obrigação de todos nós vereadores, 17 vereadores, fiscalizar o Executivo. E ele, por ser sobrinho do prefeito, isso não isenta ele do trabalho dele. Então só tenho a agradecer.